Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Gostaria de perguntar se vocês me escutam, por favor, deem um ok aqui no nosso bate-papo para a gente começar o nosso webinar. A gente já quer agradecer a participação de vocês, é o nosso primeiro webinar aqui, um projeto novo da A2C, e para quem ainda não conhece a A2C, nós somos uma empresa de transformação de marcas e negócios. Mas o que é isso, afinal, né? A gente ajuda as empresas a alcançarem resultados rápidos e realmente serem as melhores no segmento em que atuam. A gente precisa trabalhar muita estratégia, muita coisa importante aí de mercado que tem mudado rapidamente, é exatamente por isso, por essa necessidade que a gente está trazendo aqui uma série de webinars para falar com você como você pode também melhorar sua performance. E o assunto de hoje é um assunto muito importante, que ainda não é conhecido por todos, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é uma lei, né, tão conhecida assim, mas fato é que o governo já sancionou e tem um prazo aí para as empresas se ajustarem, se adequarem, né? E o prazo é curto e muito trabalho para fazer. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse webinar, e eu já quero apresentar então o Lucas e o Vinícius, que cada um logo mais já vai falar. Nós vamos começar com o Lucas, trazendo um pouquinho desse conceito de LGPD, e na sequência o Vinícius, que é da Prively, ele vai explicar um pouquinho melhor o que é a Prively, e de fato dar um overview para vocês a respeito de multas e sanções, ok? Então o nosso tempo aqui, ele é um pouquinho curto, mas se você tiver alguma pergunta, você pode mandar no nosso bate-papo, e se porventura a gente não conseguir responder todas as dúvidas, a gente manda por e-mail também depois. Vamos nessa? Lucas, é com você. Tá, muito obrigado, Lígia. Bom, me apresentando, sou o Lucas, sou diretor de negócios e sócio aqui na A2C, né? Então, até como a Lígia comentou, a gente é uma empresa de transformação de marcas e negócios, e a gente vê que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para transformar uma série de processos e a forma como a gente trabalha, principalmente no marketing, né, com os dados dos nossos clientes, dos nossos leads, prospects, oportunidades. Então, a gente vai estar falando um pouquinho disso aqui hoje, vai falar um pouquinho também de como funciona a lei, quais são as pessoas e os temas que estão envolvidos nela, tá? Queria também que o Vini se apresentasse, né, para a gente matar essa parte de apresentações e seguir para o conteúdo aí. Vini, o seu está no mudo. Opa, acho que o Vini teve um probleminha ali. Ele já se apresenta na sequência, então. Gente, eu vou compartilhar aqui um material que a gente tem falando especificamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Para a gente começar a ter alguns contextos aqui que são bem importantes, tá? Para balizar todo mundo, tá? Então, deixa eu só pegar aqui. Bom, primeiro ponto, né? A empresa de vocês, ela está preparada para a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela está adequada a toda a lei? Se a gente for olhar a realidade da maior parte das empresas brasileiras, né, provavelmente não está. Até esse é um ponto que a gente tem ajudado aqui todos os nossos clientes nesse caminho de adequação, né? E vem ajudando o mercado também, não só nessa frente agora, com educação, falando com vocês, mas também aplicando consultoria e fazendo toda essa caminhada com vocês, né? Bom, mas para a gente entender também, primeiramente, o que é de fato a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei brasileira, né, que ela vem com uma série de novas regras quanto à aquisição, manuseio e uso de dados pessoais pelas organizações. Aqui fica um ponto importante já, quanto a dados pessoais. Então, quando a gente olha para essa ótica, vão ser várias frentes da empresa que são impactadas por essa lei, não só o marketing, tá? E ela vale tanto para dados digitais, dados analógicos, né, on e off. Então, é uma lei muito importante porque ela já entra em vigor em agosto de 2020. Então, o prazo para adequação, se a gente começar a ver, ele não é um prazo tão longo, porque há bastante coisa para a gente trabalhar
até conseguir ficar 100% adequado, tá? Quem é que vai ser impactado hoje por essa lei, tá? Qualquer organização, tá, que processe dados pessoais coletados no Brasil. Então, isso é um ponto importante também. O Vini vai comentar depois sobre cross-border, mas se você é uma empresa global e capta dados no Brasil, você também tem que estar adequado, tá? Então, ela vem para proteger nós, brasileiros, né, quanto ao uso de dados pelas empresas. Isso vai impactar várias áreas, né? Eu diria que principalmente o marketing, né? Até a gente olhando para a GDPR, que é a lei europeia de proteção de dados, né? O marketing foi o principal fator de litigância, né? Então, de geração de processos contra as empresas. Então, ele é crítico, tá? Ele precisa ser olhado de antemão, fazer todo um data mapping, entender aonde os dados da sua empresa, aonde você está coletando dados das pessoas, as partes de análise de dados, né? Esses times de BI, de inteligência comercial, o jurídico com certeza vai ter que ser envolvido, recursos humanos, se vocês pararem para pensar, o recursos humanos lida com uma série de dados pessoais de toda a organização. Então, aqui entra também um envolvimento grande com segurança da informação, com tecnologia para a gestão, né? Então, são áreas críticas aí, o próprio TI, próprios times de compliance, né? Hoje, quando a gente olha também para a logística, a gente tem dados pessoais que são envolvidos numa caminhada logística, então são várias áreas da empresa que são impactadas, então a gente precisa ter um olhar realmente holístico, tá, para conseguir adequar uma empresa inteira à Lei Geral de Proteção de Dados. Se pudesse dar uma dica, comece pelo marketing. O marketing é onde mais entram dados na sua empresa, já no primeiro momento, tá? Então, mesmo B2B, B2C, enfim, precisa adequar o marketing meio que de forma urgente, tá? E qual que é a importância dessa lei, né? Primeiro, a proteção dos dados pessoais, né? A gente vê o mercado ainda muito se batendo para conseguir fazer, para começar essa adequação, né? Mas a gente tem que pensar numa ótica positiva que ela vem para proteger os nossos dados, né? Os meus, os seus. Então, todo mundo aqui, se olhar para o passado, vai lembrar de situações que, seus dados foram usados, por exemplo, por um call center, por um time de telemarketing, que você nem mesmo sabe de onde a pessoa conseguiu aqueles dados, né? Você não autorizou aquilo e você continua sendo incomodado. Então, assim, isso vai garantir também transparência no uso dos dados. As empresas vão ter que estar preparadas para mostrar para a gente como eles conseguiram nossos dados, como esse dado trafegou dentro da empresa, por que você está recebendo esse tipo de contato, né? Isso dá muito mais segurança jurídica também, tanto para nós quanto para as empresas. A consistência e qualidade dos dados, ela aumenta, porque também você vai ter que ter dados atualizados sobre as pessoas dentro das suas bases, tá? E também, a gente olhando para empresas globais ou mesmo empresas brasileiras que queiram fazer negócios, principalmente com a Europa, que vive um momento bastante turbulento quanto à privacidade de dados, tem empresas que vão exigir que a gente esteja cumprindo essa lei brasileira, que é muito parecida com a GDPR também, tá? Então, quanto a práticas de gestão globais, isso é muito importante. E, claro, o ponto da confiança, né? Tem aí uma oportunidade também de marketing muito grande de você mostrar para o mercado que a sua empresa respeita o consumidor, respeita os seus clientes, respeita a privacidade de dados deles. Então, isso com certeza passa muito maior confiança, reputação e torna a sua empresa mais competitiva. Então, se a gente parar de analisar só da ótica do problema, de que a gente tem que se adequar, vai mudar muita coisa. Sim, vai mudar muita coisa, mas pode mudar para melhor e você pode usar isso também como gancho para a sua comunicação, para o seu posicionamento, mostrando que você respeita o seu cliente. Bom, vamos falar um pouquinho de penalidades, né? Esse vai ser um tema que eu não vou me aprofundar muito agora, porque o Vini vai trazer um material bem específico sobre isso, tá? Mas, de forma geral, a não conformidade vai trazer não só advertências, multas, mas essas multas elas podem chegar até 2% do faturamento da organização, tá? Então, esse é um ponto bem crítico, tá? E as multas vão acontecer. O Brasil é um dos países mais litigantes do mundo, tá? Então, quando a
a gente olha para dados como esse, a gente tem certeza que vai começar a existir uma espécie de mercado mesmo, de litigantes para isso, tá? Assim como a gente tem que se proteger, vão ter muitas pessoas tentando encontrar essas brechas. Então, isso pode chegar até a proibição, né, parcial ou total do exercício da atividade. Isso gera uma perda de resultado muito grande para empresas, dependendo da sua operação. Então, realmente é algo bem crítico, tá? E o governo vem mostrando todos os indícios de que, de fato, essa lei vai ser cumprida à risca, né? Eles já criaram uma autoridade nacional de proteção de dados. Então, dentro desse ponto também, eu já quero passar quem é quem na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como eu estava comentando agora, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi sancionada há alguns meses atrás. Inclusive, o presidente Bolsonaro assinou a lei também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, em agosto de 2020, de fato, ela entra, tá? Não tem mais nenhum entrave burocrático para que ela possa ser exercida, tá? E os papéis de quem é quem na LGPD aqui, além dessa autoridade que é quem vai fiscalizar, vai fazer as multas, vai zelar pela privacidade das pessoas, né? Temos nós, que somos os titulares dos dados. Então, eu, você, enfim, todas as pessoas físicas aqui, né, elas têm os seus dados, têm os seus cadastros, né? Dentro das empresas, né, aqui à direita tem o encarregado da proteção de dados pessoais. Esse cargo também tem sido chamado de DPO, que é Data Protection Officer. Então, esse profissional, ele é responsável por controlar a ativação tanto de canais de comunicação, como é que eu repasso esses dados entre os meus parceiros, tá? Então, esse encarregado, ele é um profissional dentro da companhia, que vai ter que zelar por isso. Então, ele é um profissional muito importante, né? Geralmente, a gente está vendo um movimento dele vindo das áreas de TI da empresa, áreas de cybersecurity, tá? E a base disso tudo também tem os agentes de tratamento, tá? Aqui a gente tem separado por controlador e operador. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Digamos que eu, Lucas, sou titular dos meus próprios dados e estou cadastrado num banco. Vamos falar de banco XYZ, tá? Então, o banco XYZ passa a se tornar um controlador dos dados que eu forneci para ele, beleza? Aí, digamos que tem uma empresa que ela é uma empresa de call center, que ela quer me vender cartões de crédito desse mesmo banco. Essa empresa, ela passa a ser um operador de dados, ou seja, eles vão utilizar dos dados que eu forneci lá para o banco XYZ e esse call center vai usar dessas informações. O que é muito importante aqui, tá? Vocês, como controladores de dados, né, nas suas empresas, vocês têm que garantir que esses operadores também estejam adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Não adianta você estar adequado e o seu parceiro não, tá? Se o seu parceiro fizer qualquer tipo de uso indevido dos dados, ou mesmo tiver um vazamento de dados por conta de um relacionamento comercial de vocês, isso pode acarretar problemas, multas e paralisação da empresa para vocês, tá? Então, assim, vai mudar muito a forma como se selecionam parceiros depois da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa, inclusive, é uma das preocupações, né? Por isso também que a 2C investiu tanto recentemente em a gente ter uma estrutura adequada e já aderente à lei, justamente para poder operar os dados de muitos dos nossos clientes, né? Sendo que a gente tem operações totalmente data-driven aqui, trabalhos de BI, trabalhos focados em geração de leads, enfim. Então, a gente também tem que estar adequado para poder estar trabalhando com os nossos clientes. Bom, aqui alguns princípios também do tratamento de dados, tá? Quando a gente olha para isso, basicamente como que esses dados têm que ser tratados dentro das companhias pelos controladores, tá? Então, o primeiro ponto aqui é finalidade. Se eu sou o banco, por exemplo, o banco XYZ, como eu comentei, os dados que eu pedi para esse meu cliente, né, para mim, por exemplo, tem que ser muito claro o porquê que eu quero aquele dado. Tá, então, beleza, Lucas, eu preciso do seu CPF. Eu sei o porquê eu preciso desse CPF. Eu preciso do telefone de casa, eu preciso do celular, eu preciso, às vezes, de um comprovante de renda.
Tá, legal, eu posso te entregar todos esses dados, mas é legítima a finalidade pelo qual você está me pedindo esses dados? Isso, pessoal, principalmente quem é do marketing aí, tá, que está ouvindo, isso aqui vai ser muito importante porque a gente vai ter que cuidar muito naqueles formulários grandes dentro do site, pedindo uma série de informações, sendo que às vezes só o que a gente precisa é nome, e-mail e telefone, tá? Para fazer um contato com a pessoa. Então, muito cuidado aqui, tá? O livre acesso também, então, os titulares dos dados, então, o Lucas aqui, por exemplo, se eu quiser saber que tipos de dados esse banco tem de mim, eu vou ter livre acesso a isso, eu preciso ter, tá? E aí você vai me perguntar, pô, Lucas, mas hoje, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que acessar uma série de bases de dados. Exato, é um grande problema. Por isso também que a gente está trazendo a Prively aqui, que é uma das plataformas que consegue ajudar vocês na gestão de todos esses dados dos clientes de vocês, conectando entre várias plataformas. Então, por exemplo, eu posso ter os meus dados dentro de uma plataforma de cliente, mas pode estar dentro do ERP desse controlador, pode estar dentro do sistema de saque, enfim, o dado sobre o Lucas pode estar espalhado entre várias plataformas da empresa. Então, eu preciso de algo, um local em que eu possa agregar toda essa informação e dar esse livre acesso para mim, para você, de como os dados estão organizados lá dentro e que tipo de alterações houveram com o tempo, né? Então, para que você usou os meus dados, né? Também a qualidade desses dados, eles têm que estar sempre muito atualizados, né? Já comentei um pouco aqui também da necessidade, é o mínimo necessário de dados que você precisa. Não adianta ficar pegando um monte de dados das pessoas, mas sem ter uma finalidade clara, né? E essa questão de transparência, de informar o titular, como é que esse dado dele vai ser utilizado, se vai ter alguma alteração no uso dos dados dele, né? Então, aqui, a gente, via de regra, tá? Tem que ser transparente, tem que deixar a coisa clara sobre como você vai usar o meu dado sendo uma empresa. Outros pontos muito importantes, né? Por isso também que empresas de security, né? Elas acabam entrando no escopo de Lei Geral de Proteção de Dados, porque se você tiver um vazamento desses dados também, você vai estar infringindo a lei, então você tem que garantir que os dados que você tem dentro de casa, eles estão armazenados de forma segura, você tem que poder prestar contas sobre a eficácia dessas medidas de segurança, tá? Tomar uma série de medidas preventivas para que os dados não vazem, e também não pode haver nenhum tipo de discriminação dos dados, tá? E isso é importante até olhando de novo para um viés de marketing, para a gente evitar aqueles vieses inconscientes em campanhas publicitárias, em ativações, enfim, a não discriminação também é um ponto importante, até entrando aí em questões de diversidade, né? Mas aqui, por exemplo, também se tiver alguém da área médica, é muito importante isso, porque dados médicos têm um sigilo absurdo, né? Então, a gente também não pode discriminar se a pessoa tem algum tipo de doença, algum tipo de condição médica, tá? E, bem, sintetizando aqui, né, toda essa fala sobre a lei, de uma forma geral, os principais papéis que a gente tem aqui é o de controlador, né? Então, pessoa ou organização que decide como os dados serão armazenados, coletados e processados, tá? Aqui, principalmente as empresas. Se tivermos aqui pessoas do marketing dessas empresas, saibam que vocês têm uma grande responsabilidade aqui, tá? O TI também. O operador, então, pessoa ou organização que processa dados em nome do controlador, tá? Então, agências de publicidade, call centers, consultorias. Quem usa os dados do cliente é um operador desses dados, então precisa também estar adequado à lei. Os próprios dados pessoais, né, que é qualquer informação que possa ser utilizada para identificar uma pessoa, né, nome, e-mail, telefone, foto, endereço, enfim, são os nossos dados, sendo que, lembrando, né, nós somos os titulares dos nossos dados. Então, o que a gente considera também como titular? Uma pessoa localizada no Brasil, que tem os seus dados armazenados e processados por um controlador ou operador, tá? Se esse controlador ou operador é internacional ou não está no Brasil,
Não importa, ele tem que seguir a Lei Geral de Proteção de Dados também. Tá? E para falar um pouquinho sobre esse ponto de multas e como é que as empresas que acabam por não se adequar vão ter que lidar com esse problema, eu queria passar a bola aqui para o Vini, para ele mostrar um pouquinho também no material muito legal que ele trouxe, tá? Como é que ela funciona. Vini, tá contigo, estou descompartilhando aqui. Obrigado, cara. O áudio tá bom para vocês? Tá ótimo. Então tá bom. Bom, pessoal, prazer estar com vocês nesse webinar. Obrigado a 2C pelo convite. Está sendo um prazer poder falar um pouco para vocês sobre as tendências e sobre como é que a gente está vendo o mercado. Meu nome é Vinícius César, sou fundador e CEO da Prively. A Prively é a primeira privacy tech do Brasil. Praticamente mergulhamos no mercado europeu em 2017 para entender todas as questões de riscos e oportunidades, acreditando que essa lei ela seria uma lei que realmente iria ser sancionada no mercado brasileiro, de modo a respeitar os titulares de dados e respeitar nós. Nós somos os titulares, nós somos os cidadãos. E hoje, essa lei é uma... E antes a gente tinha aquela visão, né? Pô, mas será que essa lei pega? Será que, como se fosse gripe, né? Será que pega essa lei? Será que as coisas vão acontecer? E claramente, conforme a gente vê ainda mais agora com a NPD ser sancionada, a gente vê que a lei está cada vez mais sólida. E não só sólida, como acreditada por outros países, e cada vez mais empresas sérias estão fazendo com negócios com empresas sérias. Empresas que não geram risco. E como a gente está falando de marketing, qual é o principal hoje desafio do marketing, né, antes de eu entrar na apresentação? O principal desafio de marketing é como é que eu continuo gerando os resultados que eu gero, sendo que eu não posso fazer o que eu fazia. Ou seja, essa reflexão ela traz uma série de mudanças dentro da empresa, não só dentro dos processos, softwares, mudanças profundas, que nós vamos conversar agora na minha apresentação. Então, e para a gente poder contextualizar de uma maneira muito clara, a gente vai simular uma real multa acontecendo, algo acontecendo dentro da empresa. Deixa eu fazer o compartilhamento da minha tela. Só um segundo. Só me confirma, por gentileza, se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Eu não tô... É que eu perdi o vídeo. Vocês estão conseguindo ver minha tela legal? Deixa eu ver se... Espera aí. Oi, Lucas. Você vê minha tela? Oi, Vini, tá passando sim. Ah, tá bom então. Eu vou voltar aqui para o... Então, a apresentação que eu vou mostrar para vocês hoje chama Anatomia de uma Multa, onde a gente vai desconstruir uma multa aplicada. O que falhou? O que falhou no projeto da Lei Geral de Proteção de Dados dentro de uma empresa para uma empresa poder ter tomado essa multa? No caso do outbound marketing, poderia ser algum outro. Aqui tem os meus dados. Então, isso mostra um pouco da idade, né? Então, vamos juntos para 2020. Vamos pensar que nós já estamos de uma maneira fictícia em 2020, novembro de 2020, ou seja, agosto, acabou o período de adequação, não temos mais tempo. Já as empresas que tiveram que se adequar, já se adequaram. Estamos em novembro de 2020. E nós temos uma empresa chamada Risco Total Telecom SA, onde é uma empresa que muito se parece com várias empresas que a gente conhece. É uma empresa que tenta fazer sempre o seu melhor. É uma empresa que ela realmente ela é engajada, empenhada, tem acionistas. É uma empresa que realmente ela tentou se preparar ao máximo nesse processo. Então, aqui eu tenho uma visão geral da Risco Total. É uma empresa foco B2B, ela vende links de internet, tem mais de 2.500 clientes, 300 funcionários e vários bancos de dados.
como qualquer outra empresa que nós conhecemos. Ou seja, várias empresas hoje que fazem parte do nosso contexto, as empresas das pessoas que hoje estão nos assistindo, são empresas que geralmente têm seu e-commerce, têm seu RP, têm seu BI, têm seu CRM, automação de marketing. Ou seja, nós temos dados pessoais distribuídos em vários sistemas. É difícil fazer essa gestão. Só que acontece o seguinte, a Risco Total, em novembro de 2020, foi aplicada uma multa, ou seja, nós tivemos aí um impacto direto nas operações da Risco Total. Os principais jornais publicando, a empresa Risco Total acaba de ser multada em mais de 10 milhões de reais por utilizar dados pessoais sem consentimento do titular. Outro jornal falando, Risco Total é multada por ação de marketing em massa, utilizando dados pessoais sem permissão. O que aconteceu? Aconteceu que em agosto de 2020, milhares de pessoas receberam e-mails e ligações telefônicas de forma repetitivas e constantes. Diversas dessas pessoas nunca ouviram falar nessa empresa. O que aconteceu com essa empresa? Ela perdeu credibilidade, ela perdeu clientes e perdeu receita. É muito interessante esse slide, porque quando a gente fala de credibilidade, nós hoje nos relacionamos, o marketing está cada vez mais se tornando cada vez mais natural, né? Você se relaciona por uma empresa não porque você vê, às vezes, muito anúncio dela, porque você compartilha dos valores dela. Às vezes você compra um carro, um produto, porque você gosta que aquela empresa ela emite menos poluente. Às vezes você gosta de um celular porque ele foca mais na privacidade, ou foca mais em X recurso que cada um gosta. Às vezes eu me relaciono com uma empresa com food porque ela é vegana, porque ela é XYZ. Ou seja, cada vez mais as empresas estão muito pegando essa questão de valores. E quando falha essa questão de valores, afeta direto a nossa credibilidade no mercado. Consequentemente, nós temos perda de clientes e perda de receita. Assim como o Lucas colocou de uma maneira muito sniper na fala dele, as empresas hoje, cada vez mais, elas vão ter fornecedores confiáveis, fornecedores que realmente estão preparados. E você vai querer ter um fornecedor que hoje não está preparado, ele é totalmente passível de multa? Lógico que não. A sua empresa ela vai fazer essa triagem natural do mercado. E, consequentemente, a receita foi completamente afetada. O André, que ele é CMO da Risco Total, ele pergunta, onde falhamos? Onde falhou? Onde estava a falha? Ele investiu em consultoria, ele investiu em treinamento. Na visão desse cara, do André, ele fez tudo o que ele podia. Tudo que estava ao alcance dele, na visão dele, ele fez. Aonde está a falha? Aonde essa empresa falhou? E aí a gente vê que a maior parte, não só olhando o mercado brasileiro, mas também o mercado que passou agora por uma grande adequação à GDPR, a gente vê algumas pegadinhas que ocorreram nesse mercado e algumas flags que a gente tem que ter isso muito alerta, que a ponta do iceberg do que a gente visualiza a gente enviou e-mail para quem não tinha consentimento. Mas por que isso aconteceu? Qual foi o fato que levou a isso? Na verdade, quando a gente olha de uma maneira mais profunda, a gente vê que, na verdade, a empresa não conhecia todos os seus processos. Quais são as atividades de processamento? Por onde o dado pessoal passa? Quanto mais sistema eu tenho dentro da empresa, quanto mais a minha empresa é distribuída, tem várias unidades, ou mesmo não, às vezes é uma empresa pequena, uma empresa média, mas não tem controle. Não tem controle dos seus processos. Então, a primeira lição aqui é a parte as lições a gente vai ver um pouco mais para frente. Não conhecemos os nossos dados. Ou seja, eu não conheço o que tem lá. Eu não conheço plenamente, ou mesmo aonde está distribuído esses meus dados. Não compreendemos o risco de nossos operadores. Ou seja, tenho vários fornecedores. Eu tenho um fornecedor, por exemplo, de cobrança, que faz a cobrança para mim. Eu tenho um fornecedor XYZ, eu tenho vários... Essa Risco Total tem vários fornecedores. Será que todos esses fornecedores estão adequados? E tem problemas de segurança tecnológica. Então, na verdade, a gente tem que se atentar bastante que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito mais profunda do que a gente está imaginando. E algumas reflexões que a gente vai passar. Então a primeira questão que a gente traz é quais são os dados que estão sendo coletados dentro da sua empresa, né? Essas são 10 perguntas que a gente vai fazer agora, que, assim,
São 10 reflexões que diretamente as empresas no dia zero têm que começar a atender. Quais são os dados que são coletados? Ah, legal, eu tenho um e-commerce, eu tenho uma landing page, eu tenho um portal de investidores, eu tenho vários ambientes, vários touch points que eu utilizo para poder fazer minha empresa rodar. Bacana. Será que eu preciso coletar tudo o que eu coleto? A questão, por que os dados estão sendo coletados? Cada campo é uma finalidade. Ou seja, eu tenho um determinado campo numa landing page no qual eu estou coletando um CPF. Eu preciso coletar um CPF para essa determinada... Qual a finalidade disso? Por que eu estou coletando isso? Ou seja, a gente fala muito, a gente vem de uma escola, né? Acredito que todos nós que estamos aqui, a gente vem de uma escola onde a gente falava coleta o máximo de dado possível e um dia você vai usar. Hoje é o contrário, coleta o mínimo de dado possível para você poder mitigar o seu risco de multa, ou um risco, ou mesmo toda essa parte da gestão, né? Então, saber por que os dados estão sendo coletados é altamente exigido pela lei. Senão a gente nunca vai conseguir criar um processo confiável. Existem dados pessoais sensíveis dentro do processo, ou seja, qualquer dado pessoal que pode gerar uma discriminação. Existe algum dado, vocês conhecem algum dado dentro da sua empresa, dentro dos diversos bancos de dados? Qual a base legal adotada para processar e armazenar? Esse ponto é um ponto muito... os amigos advogados, eles operam muito bem nisso, porque essa calibragem do enquadramento da base legal frente a um determinado banco, o advogado geralmente ele desenvolve isso com perfeição. Então, por exemplo, nós temos ainda nessa Risco Total vários bancos de dados, várias bases distribuídas. Eu tenho uma base, eu tenho um RP, que eu tenho que emitir nota fiscal, por exemplo. Eu tenho um CRM, no qual eu me relaciono com o meu cliente. Só que para o RP, eu já tenho uma base legal. Eu preciso emitir, eu preciso faturar. Eu não preciso pedir permissão para o cara para poder faturar. Já o CRM é diferente. Dependendo do que essa empresa vai operar com o dado pessoal desse titular, talvez sim, tenha que, ou você utiliza de uma base legal, ou você tem que ter uma das bases com o próprio consentimento do titular do dado. Uma questão também bastante interessante é onde esses dados estão sendo armazenados, né? Por exemplo, é interessante isso porque as empresas geralmente elas criam soluções para atender o seu público, o seu determinado mercado, mas elas esquecem que isso está aberto para o mundo, né? Então, será que a empresa de vocês hoje se dispõe a ter um ambiente online e um atendimento online, um site, um Fale Conosco, um portal, seja lá o que for, será que essa mesma estrutura ela está pronta para atender uma GDPR? Será que do momento que alguém lá na Europa acessa o teu ambiente, será que o seu ambiente está em conformidade, já que você se dispõe já que você se dispôs a atender globalmente? Então, aí a gente traz algumas reflexões, não apenas do armazenamento do dado, mas aonde você está colocando essas informações. Por quanto tempo esses dados são armazenados, né? Tem que ter um tempo. Eu tenho uma lista de e-mails, certo? Eu tenho uma lista de e-mails aqui por exemplo, essa Risco Total fez um evento e tem uma lista de e-mails, alguma coisa assim. Quer dizer que eu posso armazenar para sempre isso? É eternamente, daqui 80 anos eu ainda posso continuar tendo esses dados? Então, esse ciclo de vida do dado ele tem que ser dosado. Então, não envolve apenas a questão do tratamento, mas sim também por quanto tempo eu posso ter esse dado dentro da minha companhia. Quais são as medidas de proteção adotadas para essa atividade? Ou seja, as empresas hoje, já que você se dispôs a armazenar um dado pessoal, você tem que proteger esse dado. Não basta apenas você dar para o titular a possibilidade dele executar os direitos dele, sendo que você vai armazenar isso numa planilha Excel, sem senha, e está na mão de todo mundo. Vai vazar? Isso daqui é bastante interessante também, porque quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados,
as empresas, elas enxergam muito, uma das questões que a gente ouve muito no mercado é, mas quem vai auditar? Quem vai fazer? Será que esse cara vai auditar todo mundo? Será que vai conseguir? Isso não vai pegar, isso é sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas, os mesmos argumentos, vamos dizer assim. Na verdade, o grande negócio é que ninguém vai precisar chegar até você, ninguém vai precisar chegar. O que vai acontecer bastante são denúncias. Denúncia de um colaborador insatisfeito que acabou de sair da empresa, denúncia de um cliente que vai aproveitar uma série de questões já e vai embalar isso numa reclamação. Ou seja, a gente tem que ficar muito atento que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não é sozinha. Ela é muito. Esses impactos eles desdobram de várias outras formas. Então, essa questão, principalmente das medidas de proteção, elas abrem para a gente não apenas uma visão de segurança, como é que eu estou tratando esse dado, e sim, como é que eu estou fazendo a segurança desse dado, mas sim quais recursos eu tenho que adotar para poder mitigar ao máximo o meu risco, seja ele tecnológico ou não. Para onde os dados são transferidos. Ou seja, os seus dados hoje, eles são transferidos. Aonde estão os seus dados? Você sabe se eles estão apenas dentro da empresa, se ele é compartilhado com os seus parceiros de negócio, com seus fornecedores, ou se eles estão fora do país também. Ou seja, entender para onde esses dados estão sendo transferidos é muito importante, principalmente no marketing. A gente bate muito nessa questão. O marketing, assim como o Lucas colocou no começo, é um dos principais ofensores desse processo. Por dois motivos, eu vejo. O primeiro motivo é que marketing nunca precisou se preocupar nem com segurança, nem com privacidade. Isso não tem nenhum mal, porque é uma questão que agora está envolvendo essa questão. Mas a chance do marketing cometer um erro é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque ele lida com muitos dados. E não é que marketing é ruim, é que marketing lida com muitos dados. Então, assim, a chance de algo acontecer é muito grande. E entender como o marketing atua, principalmente numa visão de SaaS, contratação de serviços externos, contratação de fornecedores. Às vezes a gente vai fazer, por exemplo, existem empresas no qual a gente atua que tem mais de 300 domínios, fora site, uma série de questões. Como gerir isso? Não gere, essa é a verdade, não gere, se não for de maneira automatizada. Por isso que a gente tem plataforma para poder cobrir isso. Mas e se o site número 292 for criado um novo campo? Dá para fazer manual essa análise? Dá, mas você vai ter que ter um esquadrão para poder ficar testando tudo toda hora. Então, esse entendimento para onde os dados são transferidos é muito importante. Os operadores possuem um nível aceitável de conformidade, o mesmo nível que você vai exigir para a tua empresa ou que você vai exigir para o seu controlador. Porque, afinal, existe toda essa questão do desdobramento da responsabilidade, né? No momento que você tem por isso que as empresas hoje, elas estão cada vez mais se preocupando com isso, numa visão de não perder os seus clientes, numa visão também de criar diferenciais competitivos. Porque, novamente, sem romance, ninguém vai querer ninguém vai querer se relacionar com uma empresa que gera um risco de até 50 milhões. Essa é a mais clara e crua realidade. Por isso que a gente tem empresas aí no mercado já na vanguarda, como a 2C, já preocupadas com isso, não de agora, e sim desde mesmo antes dessa lei ser sancionada. Onde os operadores estão localizados? Existe operação fora do país? É o cross-border, ou seja, no momento que você utiliza um software hoje em SaaS, no momento que você utiliza qualquer tipo de recurso dentro da sua companhia, será que você não tem que cumprir também outras leis internacionais? E voltamos agora para o nosso... Pegamos a nossa máquina do tempo, que revela a nossa idade. Só não temos aquele tênis, e ainda não... Eu pensei que eu ia ter um tênis daquele, mas não tenho até hoje, que amarra automaticamente. Mas voltamos agora para julho de 2019. Estamos agora nesse web, né? A mensagem é, ainda é tempo. Ainda é tempo de ter essas reflexões, ainda é tempo de iniciar a jornada de adequação dentro da sua empresa, para que... Quanto mais conformidade você gera, quanto mais conformidade eu tenho dentro da minha companhia, mais credibilidade eu gero no mercado. Quanto mais credibilidade eu gero no mercado, mais receita eu construo. Saiu um relatório do Gartner recentemente, bastante interessante, falando exatamente sobre isso. As principais tendências mundiais.
do marketing. As empresas que posicionarem o seu cliente ao centro são empresas que vão reduzir em até 40% sua taxa de churn e vão aumentar em até 25% a vida útil do seu cliente. E por que isso? Porque o cliente ele se relaciona com empresas de credibilidade, então a receita aumenta. Muito obrigado, pessoal. Eu sei que é um tema bastante denso, ele é um tema extenso, mas vamos fazer outros webinars também em conjunto para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigado. E passo agora para o Lucas, onde ele vai poder endereçar como a A2C hoje endereça essas questões, né? Sim, só deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Em cima desse ponto que o Vini trouxe. A gente fez aqui um apanhado geral sobre 7 passos aqui para a gente poder, de fato, se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Deixa eu só ver que eu acho que a minha tela não está compartilhada no local certo. Só um minutinho. Tá? Bom, então, desses 7 passos, que a gente tem um estado geral do que é mais importante para a gente estar olhando, tá? E a gente usa as nossas consultorias em parceria também com a Private, né, dos pontos principais que a gente tem que estar olhando. Então, avançando aqui. Primeiro ponto, tá? Colocar privacidade no topo das prioridades. O que isso quer dizer? Tá? É o Privacy by Design. Vocês vão ouvir muito esse termo nos próximos meses, que é desenhar soluções da sua empresa, ou os processos, ou mesmo as captações comerciais, com um olhar de privacidade. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar uma campanha de marketing na rua. Antes disso, como é que eu vou tratar os dados que vierem nessa campanha? Que dados eu vou coletar? Então, a gente desenhar esses escopos de campanhas também pensando na privacidade das pessoas. Tá? O segundo ponto é definir responsabilidades e responsáveis. De nada adianta também a gente fazer todo um processo de adequação, sendo que a gente não tem alguém que seja o pai desse processo, o guardião das operações de privacidade da empresa. Tá? Então, o DPO, que eu comentei, né, que é o encarregado, esse profissional ele vai ter que estar constantemente tendo um olhar de privacidade, tá? E até LGPD não é um trabalho que você vai fazer uma vez e tá seguro, tá? Então, você vai ter que construir a base da privacidade da empresa e depois tem que ter alguém, de fato, responsável olhando para isso, tá? Depois, a gente se certificar que todos os dados são tratados corretamente, né? Aqui é fazer um mapeamento de dados, de fato, é uma das primeiras etapas que a gente faz no processo de consultoria, justamente para olhar para todas essas frentes. Então, a gente tem... geralmente, a gente começa pelo marketing, né? Então, digamos que você usa RD Station, né? Plataforma de automação de marketing. Legal, é uma plataforma que já está adequada, mas que dados você está captando? Então, antes do RD, o que está acontecendo? E nessa landing page, que campos que estão ali? Frente às bases que você já tem. Vamos analisar aqui e ver o que você, de fato, captou de uma forma correta. Outras ações de marketing, o próprio site do cliente. Então, a gente tem que olhar para todos os dados e como é que eles estão sendo tratados. Né? Um quarto ponto, como é que os parceiros que você trabalha hoje estão cumprindo a LGPD ou não, tá? Esse vai ser um calcanhar de Aquiles para muitas agências de marketing pequenas, principalmente, porque elas vão ter que se adequar a um novo modelo de trabalho muito pautado em grandes plataformas, né? Então, por exemplo, o cliente mandar uma lista de contatos que ele quer fazer por e-mail, por exemplo, sem ser numa plataforma segura, isso vai ser um grande problema, tá? Isso vai apresentar uma fragilidade de segurança muito grande entre a sua relação e esse parceiro. Então, todo o ecossistema aqui de empresa e cliente vai ter que estar trabalhando em sinergia, tá? Para utilizar os dados, sempre passando eles de forma segura. Um quinto ponto, né? Garantir o direito dos titulares.
Então, a gente tem que observar se a gente está dando aos titulares dos dados, né, os nossos clientes, geralmente, uma forma clara, objetiva, transparente, deles conseguirem analisar os dados deles que estão em nosso poder e como nós estamos utilizando esses dados, tá? Então, esse é o ponto de transparência que eu comentei lá atrás. Então, a gente também, nesses processos, a gente olha para todo o escopo de dados que a gente tem em mãos e como é que a gente vai comunicar isso para os nossos clientes também, sobre o uso dos dados, tá? E também tem que estar preparado para casos de crise. Então, por exemplo, digamos que você de fato tenha um vazamento de dados. Qual que é o próximo passo no dia 1 dessa crise? Tá? Então, a gente mapeia isso também para deixar claro para, em caso de problema, né, a gente nunca quer isso, mas, enfim, a gente sabe que acontece. Em caso de problema, como é que a gente gerencia essa situação, tá? Sexto passo, conhecer, monitorar, prevenir e estar pronto para lidar com os riscos, tá? Vem muito ao encontro do que comentei agora, mas é muito mais olhando para a cybersecurity aqui, tá? Então, a gente, de fato, prevenir problemas, manter os nossos ambientes seguros, tá? E o último ponto, né, garantir que existam procedimentos para lidar com esse vazamento de dados. Então, tanto a gente ter um processo para comunicar às pessoas também que, de fato, houve o vazamento, como é que a gente vai lidar, quais as precauções que foram tomadas, quais são os próximos passos. Então, assim, tem que ter um processo muito claro e desenhado já de o que vai acontecer caso haja um vazamento, tá? E, assim, empresas que tenham esses processos bem mapeados, tudo bem desenhado, tá? Com certeza vão ter um caminho muito mais fácil com a lei, né? Por que eu digo isso? Porque incidentes, eles vão acontecer, tá? Até muito legal o exemplo que o Vini trouxe aqui da Risco Total, uma empresa que tentou se preparar, tomou algumas precauções, mas mesmo assim foi multada, né? Mas as empresas que mostrarem para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que de fato tinham medidas cautelares protetivas dos dados, elas vão com certeza ter multas menores, sanções menores, pode talvez ficar em termos só de advertências em alguns casos, tá? Então é bacana poder mostrar para essa autoridade nacional que você é uma empresa preocupada com esse ponto. E claro, ao mesmo tempo, vale mostrar essa mesma preocupação para os seus clientes, né? Eu acredito que a lei, ela faz com que a gente se mova muito rapidamente, né, num caminho de adequação, mas ela traz essa grande oportunidade aí de mostrar para o mercado que a gente se importa com os dados, né? Se a gente olhar para todas as grandes empresas globais, principalmente de tecnologia, a gente está já vendo esse movimento de privacidade muito mais forte, né? O Facebook falou na última conferência, né, o Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, falou: o futuro é a privacidade. Então, assim, o Facebook, que é uma empresa que é totalmente pautada em dados, né, eles vivem da receita gerada em cima dos nossos dados com publicidade, então já está falando que o futuro é privado. Então, é um movimento muito forte, não é? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para acompanhar um movimento global. Tá? Então, não é uma invenção brasileira, até porque ela é muito parecida com a lei europeia, tá? Mas é uma necessidade global, até para o Brasil já se adequar, se manter competitivo, tá? E a gente conseguir estar no mesmo patamar das empresas globais e podendo fazer negócios com elas, né? Sendo que elas também vão se sentir seguras de estar fazendo esse relacionamento com a gente, sem se preocupar com grandes escândalos de vazamento ou ferindo a privacidade dos clientes, né? Outro exemplo é o próprio Google, né, que atualizou todas as suas políticas de privacidade muito recentemente, até na época da GDPR fizeram um trabalho muito grande, tá? Você vê outras empresas também internacionais, quando há vazamentos de dados ou qualquer problema, você vê eles se pronunciando prontamente, já assumindo o problema, né? Então, não se tenta mais esconder nenhum vazamento, mesmo porque a lei, ela penaliza muito forte quem tenta fazer qualquer movimento nessa direção,
tá? Então, assim, eu acredito que é uma lei que ela vem para agregar de forma muito positiva, né, eu digo nas nossas vidas mesmo, na pessoa física aí, porque a gente vai estar mais seguro, a gente vai ter mais transparência, e eu acredito que é na transparência que a gente consegue também construir um caminho mais bacana para ter relações duradouras entre pessoas e marcas, tá? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar hoje para vocês, tá? É uma conversa mais introdutória até sobre Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu acredito que em cima dela a gente já conseguiu ter alguns aprendizados aqui, tá? Ficam aqui também os meus contatos, tá? Vocês podem entrar em contato quando quiserem. A gente está fazendo escala aqui entre várias consultorias já com clientes, com parceiros, para de fato conseguir fazer essa adequação, né? A Prively é um grande parceiro nosso, é a primeira privacy tech brasileira, tá? Então 100% BR aqui, que consegue já trazer uma solução para adequação dos principais canais digitais, também para dar toda essa visibilidade de dados e como eles estão trafegando dentro da empresa entre multicanais, tá? Então, contem com a gente, que precisarem, podem nos chamar. Eu sei que tem algumas dúvidas aí já que foram postadas. Bom, então vamos lá, né? Obrigada, Lucas. Obrigada, Vini. A gente espera que os nossos participantes tenham não só gostado, né, mas aprendido um pouquinho mais. E também quero falar para você que está aqui participando que a gente tem um material especializado sobre isso, só sobre LGPD. A gente vai mandar o link depois por e-mails e acompanha lá no nosso blog também, porque, como o Lucas bem falou, a gente constrói material em parceria, né, com a Prively sobre esse assunto, e a gente tem bastante coisa ainda para falar. Esse é só o início, né, Vini, de tudo aí que Exatamente. a gente tem para falar. E eu quero aproveitar aqui, no nosso bate-papo, a Nayara Gonçalves, ela fez 3 perguntas bem importantes, e eu acredito que o Vini pode começar aí com a resposta. Então, Nayara, em primeiro lugar, obrigada, né, pela participação, né, e caso alguém mais tenha alguma dúvida também, pode fazer ali pelo nosso bate-papo. Bom, Vini, o negócio é o seguinte, a Nayara pergunta assim, né, se as agências offline também vão ser impactadas pela LGPD, se é necessário consultar alguma empresa, né, especializada para fazer essas adequações, e a última pergunta dela, que tem muito a ver, né, com a dúvida de estar adequado ou não, ela não tem na empresa dela uma equipe de TI, então ela não sabe se os dados já estão sendo tratados corretamente, né, então como é que pode evitar problemas, né, e prevenir vazamentos de dados. Então, Vini, se puder começar a responder. Claro. Quando a gente fala, por exemplo, se o dado está offline, se ele está online, a lei fala que qualquer dado que pode identificar uma pessoa. Então, se você tem hoje dados num papel, ou você tem dados hoje digitais, ou qualquer outra coisa que pode chegar a identificar o titular do dado, isso tem que ser tratado. Então, a primeira questão que a Nayara colocou, a resposta é, se o dado puder identificar uma pessoa, se essa informação, online ou offline, puder identificar uma pessoa, isso tem que ser tratado. Isso já está completamente impactado pela Lei Geral de Proteção de Dados. A questão de ter ou não uma TI, de saber onde está ou não o dado, a segunda questão, essa questão específica, o que seria bastante interessante, seria ela compreender mais sobre os impactos do negócio dela. Ou seja, adquirir conhecimento. Porque no dia a dia, no dia seguinte, quem vai estar lá gerindo isso é a Nayara ou o time dela. Então é muito importante compreender quais são os impactos para saber, mesmo numa pequena empresa, quais são os controles que vão ter que ser efetuados, para que possa agir o quanto antes. Legal, Vini, obrigada. Nayara, a gente espera que tenha tirado sua dúvida. Lucas, quer complementar com alguma fala? Ela comenta aí da questão de empresas especialistas, né? Sim, eu acredito que seria o caminho, talvez, ou buscarem conhecimentos nessa frente, né? Estudarem por conta própria, ou, de fato, trazer uma consultoria especializada. Sim. Exatamente. Porque ele é um tema delicado, é um tema que, querendo ou não, do analista ao diretor, ao presidente, todo mundo vai ter que estar cumprindo a lei, né? Porque pintou o dado na sua mão, você vai ter que ter a tratativa correta dele, né? Então, até você comentou, uma agência offline,
Mas uma agência offline hoje, por exemplo, se você vai fazer uma ativação de promo num ponto de venda que você pegue dados das pessoas, são dados. Então, você tem que ter a autorização expressa dessas pessoas também para ter feito essa captação, tá? Então, mesmo on ou off, ambos lidam com dados de pessoas, né? Então, essa que é a regra. Lidou com dado de gente, tem que estar adequado. Sim, tem bastante empresas no mercado que podem ajudar também a dar esse direcionamento, assim como a A2C e até mesmo a Privaly com software. Legal, gente. Então, a gente está caminhando agora, né, encerrando já o nosso webinar, né? A gente está aí quase 1 hora com vocês, compartilhando esse conteúdo. A gente agradece mais uma vez, né, pelas pessoas que participaram. E na sequência, a gente vai enviar também um e-mail para vocês, para nos ajudarem, né, se vocês gostaram do conteúdo, se outros assuntos ainda sobre LGPD que você gostaria de acompanhar, né? E a gente também vai disponibilizar todos esses conteúdos, não só aqui nesse webinar, mas também no nosso blog. Vini, obrigada, né, pela participação. Obrigado. Lucas, também muito obrigado. E a vocês uma excelente semana. Até o próximo webinar. Até mais. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.